Todo mundo conhece os grandes nomes do crime: Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy. São figuras que viraram documentários, séries, memes, quase personagens da cultura pop. Mas e os outros? Os que foram tão monstruosos quanto, ou até mais, e que a maioria das pessoas nunca ouviu falar? A história está cheia de assassinos em série que ficaram à margem da fama, talvez por viverem em épocas menos midiáticas, em regiões isoladas, ou simplesmente por terem crimes que não chamaram tanto a atenção da imprensa. Neste vídeo, você vai conhecer alguns desses nomes esquecidos, casos tão bizarros, perturbadores e surreais que é difícil acreditar que não sejam mais comentados. Prepare-se para mergulhar em histórias macabras, vindas das sombras da história, onde a crueldade humana agiu em silêncio, longe dos holofotes, mas com o mesmo peso. Por que eles são esquecidos? Antes da era digital, o alcance de uma notícia dependia de fatores como localização geográfica, acesso à imprensa e interesse público. Muitos serial killers que agiram em regiões pobres, em períodos de guerra ou sob regimes autoritários, acabaram tendo seus crimes registrados apenas em arquivos locais, quando muito. Enquanto assassinos como Dahmer ou Bundy ganharam fama, nos Estados Unidos, impulsionados por julgamentos televisionados e uma mídia sedenta por escândalos, outros matavam em silêncio. Às vezes em países sem liberdade de imprensa, às vezes em cidades pequenas, onde a polícia preferia abafar o caso para não manchar a reputação local. Além disso, o que determina o sucesso midiático de um serial killer pode ser tão arbitrário quanto sua aparência, carisma ou a bizarrice dos métodos. Aqueles que não se encaixam nesse padrão acabam esquecidos, mesmo que seus crimes sejam igualmente cruéis ou até piores. Neste vídeo, vamos olhar para esses nomes esquecidos. Não para glorificá-los, mas para entender o que acontece quando monstros agem fora do radar da história e o que isso diz sobre a forma como escolhemos lembrar ou esquecer. Karl Denke, o açougueiro de Ziembice, Alemanha. Na pequena cidade de Ziembice, na Polônia, então território alemão, vivia Karl Denke, um homem aparentemente pacato, religioso, respeitado, conhecido por sua generosidade com viajantes e moradores pobres. Mas por trás da fachada tranquila, Denke escondia um segredo terrível. Em 1924, após uma tentativa fracassada de assassinato, ele foi preso. A investigação em sua casa revelou um verdadeiro horror. Baldes cheios de carne humana, ossos empilhados e um diário meticulosamente escrito com os nomes, pesos e datas de mais de 30 vítimas. Denke matava andarilhos e desempregados, usava a carne para consumo próprio e supostamente para vender como carne de porco na feira local. Ele se enforcou na cela antes do julgamento, levando com ele muitos detalhes de seus crimes. Apesar da brutalidade, Denke permanece pouco conhecido. Talvez por ter agido antes da era das manchetes sensacionalistas, num vilarejo longe dos grandes centros. Pedro Alonso Lopes, o monstro dos Andes, Colômbia, Equador, Peru. Pedro Alonso Lopes é possivelmente um dos maiores assassinos em série da história e, incrivelmente, um dos menos conhecidos. Nascido na Colômbia, Lopes passou pelas ruas, por instituições psiquiátricas e pelo sistema prisional antes de se tornar o monstro dos Andes. Durante as décadas de 1970 e 1980, ele confessou ter matado mais de 300 meninas em 3 países: Colômbia, Equador e Peru. Seu método era brutal. Ele ganhava a confiança das vítimas, geralmente meninas de famílias pobres,
Levava-as a locais remotos e ali cometia os crimes. O número de corpos localizados foi suficiente para validar boa parte das confissões. Em 1980, foi preso no Equador, condenado por 110 assassinatos. E, inacreditavelmente, libertado em 1998 por bom comportamento. Até hoje não se sabe ao certo onde está. Apesar da magnitude dos crimes, Lopes nunca virou ícone da cultura true crime. Talvez porque suas vítimas fossem invisíveis até mesmo para os sistemas que deveriam protegê-las. Jane Toppan, o Anjo da Morte, Iowa. Muito antes do estereótipo da enfermeira assassina se tornar clichê em filmes, Jane Toppan já aterrorizava hospitais nos Estados Unidos do século XIX. Filha de imigrantes irlandeses, Jane começou como enfermeira e rapidamente ganhou reputação de ser atenciosa com os pacientes. O que ninguém sabia é que ela usava morfina e atropina para testá-las em combinações letais. Tudo por puro prazer. Ela confessou ter matado pelo menos 31 pessoas, entre pacientes, colegas de trabalho e até membros da própria família adotiva. Seu objetivo declarado? Matar mais pessoas do que qualquer outro humano na história. Foi presa em 1901 e considerada insana, passando o resto da vida em um hospital psiquiátrico. Jane Toppan raramente aparece nas listas populares de serial e killers, talvez por ter vivido numa época em que mulheres assassinas eram simplesmente ignoradas ou vistas como aberrações que não mereciam espaço nos registros criminais. Sergei Ryakovsky, o gigante de Moscou, Rússia, com 2 metros de altura e quase 130 quilos, Sergei Ryakovsky era conhecido como o Gigante de Moscou. Entre 1988 e 1993, ele espalhou pânico nos arredores da capital russa, matando pelo menos 19 pessoas. Suas vítimas eram, em sua maioria, idosos, pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade. Ryakovsky agia com violência extrema, frequentemente mutilando os corpos e deixando marcas que pareciam simbólicas. Ele dizia que sua motivação era limpar a sociedade de pessoas que considerava imorais, uma justificativa perturbadora para crimes brutais. Preso em 1993, foi condenado à morte, mas teve a pena comutada para prisão perpétua. Morreu em 2005, vítima de ataque cardíaco na prisão. Apesar do número e da brutalidade dos assassinatos, Ryakovsky nunca ganhou notoriedade fora da Rússia. Talvez pela época turbulenta do país pós-soviético, talvez por não se encaixar no perfil clássico de um serial killer midiático. O que define quem lembramos e quem esquecemos? Todos os assassinos que vimos aqui cometeram crimes aterrorizantes e, no entanto, quase nenhum deles é lembrado fora de círculos muito específicos. Será que a fama no true crime depende da violência ou do espetáculo? Há uma diferença entre ser monstruoso e ser memorável. Alguns desses criminosos agiram em contextos que não favoreciam a cobertura midiática, mas outros simplesmente não ofereciam o charme macabro que o público parece esperar. Sem vídeos, sem imagens, sem frases de efeito, eles foram deixados de lado. Mas a realidade é que essas histórias esquecidas dizem tanto sobre a humanidade quanto os casos que vemos em séries e documentários. Ignorá-las é ignorar uma parte sombria e real da nossa história coletiva. E talvez, ao resgatá-las, a gente entenda melhor não só os criminosos, mas também nós mesmos. Se você chegou até aqui, parabéns. Você acabou de conhecer um lado do true crime que quase ninguém mostra. E agora eu quero saber de você. Qual desses nomes te surpreendeu mais? Já tinha ouvido falar de algum deles? Deixa aqui nos comentários se você conhece outros casos bizarros e pouco divulgados. Quem sabe eles não aparecem num próximo vídeo? E claro, se curtiu o conteúdo,
Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda muito a trazer mais histórias que a história tentou apagar. No próximo episódio, a gente vai explorar serial killers que agiram dentro de instituições de poder. Sim, padres, médicos, até políticos. Te vejo lá.